vai chegar um tempo que toda carne vai saber quem é que está a falar na terra. E esse dia vai se aproximando. Enquanto vamos nos aproximando para este dia, as mentes dos humanos vão se abrindo, os corações vão se abrindo, os olhos do entendimento vão se abrindo, e as pessoas vão compreendendo o que antes não haviam compreendido. Isaías no livro, ou então Isaías no capítulo 53, fala da instrução dos reis. Diz assim, 52, né? Diz assim que até os reis seriam ensinados, instruídos. Diga amém. Ainda diz mais: o que antes os reis não entenderam, chegará um tempo que eles vão entender. Quando? Quando toda a carne saber quem é que fala na terra. Diga amém. Até então, todos os reis da terra, ninguém entendeu Deus, ninguém compreendeu os intentos de Deus. Todos, mas é todos. Quem são os reis? Não pense que os reis são aqueles aí que existiram somente no passado. Rei não sei quem, Gola Quilões, Machambo, não sei quem, Quico II. Hoje existem esses reis. Todos os líderes das nações são chamados reis. Diga amém. Por isso as nações foram divididas, como no passado eram os chamados reinos. E hoje os reinos são as nações do mundo. E todos os seus líderes são reis. E os seus ministros, parlamentares, sei lá, são chamados os príncipes da terra. Diga amém. Agora você vê, a Bíblia está dizendo que chegará um dia que até os reis seriam instruídos, e aquilo que eles não haviam entendido antes, vão compreender. Ontem, todos os reis foram ensinados, instruídos pela prostituta mãe. Amém? Por isso todos os reis fazem assim. O jogador, quando marca golo, faz assim. Diga amém. Ainda faz assim. E esse é sinal do quê? Da maçonaria. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Então todos os reis até então foram ensinados pela prostituta mãe. No domingo passado, sei lá, domingo ou sábado, preguei isso. Eu disse que a prostituta, a mãe de todas as prostitutas, que é a grande Babilônia, teria ensinado, instruído até os reis. Que esta prostituta, que é uma mulher espiritual, que ele teria ensinado, desencaminhado, instruído, manipulado e enganado até os reis e os príncipes da terra. Então eles aprenderam com a mentirosa e eles não acharam a salvação. E por isso todos foram para o inferno e vão para o inferno. Até então, nenhum deles. Eu não estou a dizer que só os príncipes e os reis foram para o inferno. Todos os pecadores, todos aqueles que não acharam a salvação, foram para o inferno e têm ido para o inferno. Diga amém. Agora veja, era necessário que viesse alguém. Era necessário que alguém ousasse enfrentar o reino de Satanás. Era necessário que alguém pudesse lutar com o diabo e os seus agentes e poder vencê-los, para poder dominar no meio deles e assim poder libertar os cativos. Diga amém. Por isso, até os reis e os príncipes desta vez, muitos deles vão ser libertos do cativeiro. Diga amém. Coisa nova na terra. Teremos um reino na terra de Deus a se manifestar, como no tempo da dispensação de Moisés, como quando houveram reis em Israel que eram de Deus, como o próprio Davi, Josafate e outros como Jeú, que agradaram a Deus. Infelizmente, muitos deles começaram a ser de Deus e terminaram na corrupção. Mas Davi começou bem e terminou também que bem. Assim também Josafate e outros tantos. A maioria eram do diabo. Mas houveram reis em Israel que agradavam, adoravam, serviam a Deus.
E veja a diferença entre o reino de Davi e os reinos dos pecadores como Acabe. Veja a diferença entre o reino de Davi e os reinos dos reis ímpios que adoravam aos deuses das nações. Quando o rei era de Deus, a nação fazia o quê? Prosperava. Diga amém. Então, reis como Davi, que eram de Deus, a nação explodia. Havia paz, havia sossego, havia prosperidade na terra. E todos os habitantes se alegravam. Prosperidade incrível. Não somente os reis dos gentios em volta de Israel se prostravam, eram sujeitos ao rei de Israel. Ou então o rei de Israel mandava até lá nas profundidades. Todos vinham trazer presentes a Davi. Todos. Mas veja que todos os reis que foram de Deus também foram guerreiros, excepto Salomão, que já encontrou um reino já liberto. Um dia Deus falou a Davi: domine no meio dos teus inimigos. Um dia Deus falou de Davi. Ele disse: eu achei o escolhido, o amado do povo, e eu lhe ungi com meu santo óleo, e vou usar ele para bater os reis pecadores, as nações. Uma coisa que fazia o rei quando ele se convertia, ou quando era convertido, primeira coisa que ele fazia, ele consertava o culto a Deus. Diga-me. Ele expulsava todos os sacerdotes corruptos, endemoniados pecadores, limpava o templo, estabelecia um sacerdote santo, um homem santo para governar a casa de Deus, o que era chamado sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote tinha a responsabilidade de endireitar o culto divino, colocar as coisas em ordem. Mas quando o rei que estava no poder era um pecador, a primeira coisa que ele fazia era perseguir os justos na terra de Israel. Diga-me, vê se não é isso que está acontecendo na terra. Todos os reis da terra sendo do diabo, do maligno, a primeira coisa que eles estão a fazer é se oporem à igreja única, viva, santa, una, indivisível, não a da Roma, esta aqui. Diga aleluia. Muita oposição, muitos inimigos. Ei, rapaz, não estou a ouvir a minha voz bem. Diga amém. Muita oposição para se opor ao reino de Deus. Bom, só que desta vez não veio um servo para estabelecer a justiça na terra. Porque quando ele enviou os seus servos, diz a Bíblia, a uns despediram de mãos vazias, a outros apedrejaram e outros foram mortos. E depois disse: agora eu vou enviar o meu amado filho, e assim talvez terão respeito dele. E enviou seu filho, e eles disseram: este é o herdeiro, e vinde e matemo-lo. E mataram-no. E diz Jesus: o que fará o senhor da vinha quando ele vier? Ele disse: quando ele vier, o próprio dono da vinha, preste atenção, já não é mais servo nem o filho, ou o próprio dono da vinha vai vir, vai incendiar a cidade dos malvados pecadores, vai queimar, aleluia, as suas casas, vai matar esses vinhateiros maus, edificadores maus, e vai entregar a vinha a outros povos que vão lhe dar frutos. E vocês estão a viver os dias que o dono da vinha desceu até vocês, e por isso já começou a cefar, a matar os vinhateiros maus, a incendiar a sua cidade. Tudo está em chama, tudo está a ser revolvido, é destruição total, é machucar, é esmagar, é limpar a era. É assim, com a pá na mão, como está escrito. E ele está com a sua pá na sua mão, e já começou a limpar a sua era, e já começou a juntar os trigos no celeiro, e também vai queimar o fogo, aliás, a palha com o fogo que jamais vai se apagar. Estão a viver esses dias. Ouviste? Preste atenção. E os reis serão ensinados. Mas uma coisa eu falei: chegará um tempo que toda a carne vai saber quem é que fala na terra. Eu estou a dizer, chegará um tempo. O tempo ainda não chegou, mas está quase. Diz Isaías neste livro que eu vos mandei abrir:
Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Essa igreja corrupta que está a ser consolada, ouviu? Jerusalém, a igreja religiosa corrupta que foi visitada e sendo consolada, e o Senhor está a dizer: ó igreja corrupta, a tua malícia foi acabada, chegou a hora da expurgação, chegou a hora da santificação, chegou a hora da libertação, chegou a hora da restauração. E então a voz já começou a clamar, como está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo as veredas ao nosso Deus. Quando vocês me questionam e dizem assim: mas essa tua mensagem, como é que eu poderia endireitar os caminhos tortos se eu não usasse violência? Se aqueles que colocaram caminhos tortos são fortes, são valentes, como é que eu poderia aplanar a estrada no meio de vocês se eu não usasse violência? Se aqueles que colocaram estradas tortas e colocaram pedras na estrada estão armados a proteger os fundamentos que eles levantaram, como é que eu poderia endireitar e abater os lugares altos se eu não usasse a violência? Se os lugares altos são valentes, são poderosos, são reis poderosos, juntamente com a prostituta, a mulher dele e as suas filhas que governam esse mundo com dureza, com mão pesada, e eu viesse com paz. Paz? Qual paz? Não tereis paz, é guerra. Vocês queriam que eu viesse com discurso de paz? De bajular os reis, os príncipes, os profetas corruptos e falar: irmão, os irmãos do fulano, da igreja Y? Não, tinha que vir com violência, é com espada, pois está escrito: tu és minhas armas de guerra e contigo eu despedaçarei as nações. Eu vim para acabar com isso. Ninguém vai estabelecer um outro reino com paz. Não, é guerra para trazer paz, não é paz com paz, guerra com paz para trazer paz. Diga-me. Como dizem aí as mulheres: guerra na guerra, guerra com guerra, guerra não sendo quem. Diga aleluia, bem forte para o Rei da Glória. Ouviste? E vocês querem que eu vos trouxesse mensagem de paz e viesse como se fosse alguém está entrando no cemitério: a paz do Senhor, Deus é bom, ai todos são de Deus, todos vão para o céu. Que parece mensagem dos brasileiros: todos são de Deus. Diga amém, bem forte para o Rei da Glória.